Então vamos lá, vamos começar nossa aula de dietoterapia 1. Como eu já falei anteriormente, vou pedir licença para fechar minha câmera, mas eu estou aqui, vocês estão me vendo, para evitar, né, de passar alguém aqui atrás e tirar a atenção de vocês dessa cara maravilhosa que vocês estão vendo aqui, toda destruída. Então vamos começar e vamos a alguns informes. O primeiro deles é que eu lancei as notas lá. Se tiver alguém com alguma nota incorreta, me manda uma mensagem no WhatsApp. Segundo, né, que deveria ter sido primeiro, eu peço desculpas que eu não consegui lançar antes, mas nos últimos dias eu não tenho passado muito bem de saúde. Eu estou igual aquele meme do Instagram. Mas, enfim, as coisas vão se ordenando e eu vou tentando atualizar tudo dentro do possível, tá bom? Para que nada prejudique vocês. Terceiro, se eu não me engano, acho que eu deixei uma atividade lá, né, para vocês fazerem até o dia 16 ou 17 de novembro, que é um fórum que fala sobre glúten, né, a respeito daquela aula que a gente teve sobre doença celíaca, tá bom? Então, assim, claro que se alguém perder o prazo do fórum, eu vou abrir. Acho que essa não é a questão, né? Prazo a ferro e fogo. Mas a questão de cumprir o prazo lá para vocês é importante, porque aí a responsabilidade depois fica toda sobre mim, né? Porque se vocês demorarem, e depois eu já demoro naturalmente. Quanto mais demorar lá, pior ainda, no meu caso. E a partir da semana que vem, vou atualizar os PPTs lá, né? Porque os nossos estão trocados por causa da mudança de horário. E eu prometo que a gente vai ter um final de terceiro trimestre mais tranquilo, tá bom? Sem muito estresse, entre outras coisas. Bom, continuando, a nossa aula de hoje, se eu não me engano, seria sobre hepatites e pancreatites. Mas eu achei que, de acordo com algumas mensagens que eu recebi, principalmente ontem, de gente falando até que não viria a aula e etc., que a gente deveria fazer uma aula hoje mais suave, com um conteúdo importante, mas um conteúdo mais tranquilo. Aí eu inverti. Né? Na próxima aula a gente veria diarreia e obstipação. Então, hoje nós vamos ver diarreia e obstipação, que é bem rapidinho, e é bem teórico também, mas a gente, né, vamos conversar bastante sobre o tema. E na aula seguinte, reforço, e na outra aula teórica, a gente vai estudar hepatites, né, principalmente as hepatites virais, né, e uma hepatite que a gente conhece com outro nome, né, de cirrose, que é encefalopatia hepática, não precisa assustar com o nome, e veremos também pancreatite, né? Então, só para já dar um spoiler aí, daqui a 15 dias a gente vai estudar inflamações do fígado e inflamações do pâncreas. Aí a gente lembra lá daquele conceito de inflamação que a gente viu em gastrite, né? Então, uma inflamação é uma agressão de algum agente externo, geralmente, ao nosso corpo, gerando uma resposta imune, né? E aí gera inchaço, dor, calor no local, vermelhidão e, em algumas situações, até perda da função. Então, aquela inflamação do cantinho da unha, inflamação do estômago, que é a gastrite, a inflamação do olho, que é a conjuntivite, a gente vai ver esse processo inflamatório no fígado e no pâncreas. E aí a gente vai entender o que causa essa inflamação, a gente vai entender quais os sintomas e a gente vai ver o tratamento medicamentoso e o tratamento da dieta, tá? Então, não era um conteúdo bem pesado, eu deixei para daqui a 15 dias, que vocês vão estar mais acostumados, né? Eu acho, ou não. Daí vem outro feriado, né? Mas vocês vão estar mais descansados. E hoje a gente vai falar sobre diarreia e obstipação. Então, vamos lá, né? Vamos de história. Espera aí. Ai, cadê meu... Aquele problema, né, gente, que tem entre a cadeira e o computador. Ah, achei. Que sou eu. Ok, ok.
Tá aparecendo para todo mundo aí? Alguém me dá um salve Para aqui. mim tá aparecendo. Ah, ok. Então, olha só, eu estou num ambiente diferente, e pode ser que tenha algum problema em relação ao microfone. Eu acho que não, porque esse computador meu, ele, inclusive, nem paguei ele todo ainda, o microfone dele é bom. Mas se vocês tiverem algum problema para ouvir ou para visualizar qualquer coisa, vocês me falem aqui no chat. Ou então abra o microfone e Tá fala, ótimo, Márcia. Seu tá? microfone tá ótimo. Ah, então beleza. Que bom que valeu a pena esse notebook. Por isso que eu não paguei ele até hoje, que ele é caríssimo. Mas enfim, Deus ajuda que a gente paga, né? Então, continuando aqui, obrigada, Ludmila, Bárbara, Yasmin Morrendi. É verdade, Yasmin, pergunta ao seu pai o tanto que a gente gastou no ensino remoto. Mas, enfim, continuando, olha só, vamos falar então de diarreia e obstipação. Diarreia e obstipação, a gente não pode falar exatamente que são doenças, né? Ai, assim, fui ali e contraí uma diarreia na rua. Não, né? Geralmente, a gente contrai, né, alguma doença ou se submete a alguma situação clínica em que uma das condições, né, dos quadros clínicos, dos sintomas dessa situação são diarreia ou obstipação, tá? Mas diarreia e obstipação são muito importantes para a gente da nutrição, principalmente para quem vai trabalhar como técnico ou quem vai fazer nutrição no superior e vai trabalhar com nutrição hospitalar, porque são sintomas que dizem muito sobre o paciente e sobre como ele está respondendo à dieta que ele está recebendo. Vou dar um exemplo. Ou a dieta ou a medicação. No hospital é muito comum o paciente recebe a dieta, vários medicamentos, aí às vezes o paciente acorda com diarreia. Aí a equipe médica de enfermeiro fala assim: ô nutricionista, técnico em nutrição, vai lá olhar aquele paciente, o que vocês estão dando para ele, porque ele está com diarreia. Então a gente associa diretamente a alimentação. E na maioria das vezes, às vezes não é nem a alimentação que ele está recebendo que está causando a diarreia. É um antibiótico, que é comum causar diarreia, é algum outro medicamento, né? É uma condição clínica que ainda não foi diagnosticada, como a gente vai estudar lá as inflamações intestinais, né? Que levam a diarreia. Então, geralmente, a diarreia ela é um termômetro para a gente entender o que está acontecendo aqui no sistema digestório, principalmente no intestino. Então, mesmo não sendo uma doença propriamente dita, né? Alguns classificam como, mas eu prefiro entender ela como uma condição clínica. A diarreia vai te dar um alerta. Tanto é que se a gente está bem, né, não tem nada, e de repente dá uma diarreia, ou como dizem por aí, caganeira, né? Ou então, como dizem na minha região, podem rir, piriri, gangorra, não tem a menor ideia. Eu fico imaginando a pessoa na gangorra balançando e com piriri, né? Escorrendo perna abaixo. Deve ser horrível. Mas quando a pessoa está com diarreia, ela já fica alerta, ela tem alguma coisa errada com o meu intestino. Né? Aí a gente tem que ver se é uma medicação que eu estou tomando, se é algo que eu comi que me causou isso, ou se é alguma doença intestinal. Então é importante a gente entender o processo da diarreia. E a obstipação, talvez algumas pessoas não conheçam com esse nome, é o que a gente chama de prisão de ventre, né? Intestino preso. É a dificuldade no processo de evacuação. Né? Geralmente é um processo mais simples do que a diarreia, geralmente não envolve doenças associadas, né? Mas podem envolver. Né? Na maioria das vezes, a diarreia envolve má alimentação, falta de exercício, questões emocionais. Né? Tem gente que, até a diarreia não é obstipação, tem gente que tem diarreia quando está muito chateado, deprimido, triste, ansioso, e tem gente que é o contrário, já tem prisão de ventre. Então, hoje a gente vai ver, né, a gente vai mergulhar aí no universo do intestino, especificamente intestino grosso, e vamos entender essas condições que
provavelmente todos vocês já viveram na vida. Então, começando com diarreia. Quando eu falo que é diarreia, eu tenho que entender, gente, que nem tudo é diarreia, que fique claro. Tem gente que comeu lá, quer ver uma coisa que é clássica da galera fazer? A avó fez lá doce de goiaba, né, com bastante açúcar, lá na roça. Aí a pessoa vai lá no domingo, come uma tigela lotada de doce de goiaba ainda quente. Porque falam que quente é pior, né? Realmente estimula mais o intestino. E aí, depois chega em casa à noite, né? Vai ao banheiro e não vai ser amanhã. E aí acaba evacuando fezes muito moles. Aí a pessoa fala, eu estou com diarreia. Né? E aí a gente tem que entender, será que eu estou com diarreia mesmo? Será que eu não estou? Então, vamos ver o conceito do que é diarreia. Então, primeira coisa, diarreia é o aumento do volume de fezes. É um conceito. Então, aumentou o volume de fezes, independente da consistência, né? Você evacuava 100 gramas, começou a evacuar 600 gramas, é diarreia. É a diminuição na consistência ou aumento da aquosidade das fezes. Então, as fezes sólidas, né? Geralmente a gente evacua fezes sólidas, então a gente começa a evacuar fezes moles, isso também pode ser classificado como diarreia. Ou aumento da frequência das evacuações. Então, primeira coisa, começou a evacuar uma quantidade muito grande de fezes, pode ser classificado como diarreia. Comeu doce lá na avó, né, com bastante açúcar, e aí começou a evacuar fezes muito moles, pode ser classificado como diarreia. Aumentou a frequência das evacuações. Está evacuando as fezes pastosas do mesmo jeito, só que ao invés de uma vez ao dia, está indo ao banheiro 3, 4, 5 vezes ao dia, sem mudar a consistência. Também pode ser classificado como diarreia. Tá? Claro que tem os agravamentos, né? E pode ser tudo isso junto. Você tem um volume maior de fezes, as fezes estão moles e você está evacuando mais vezes nessa situação, né? Que você juntou as 3 classificações, a gente pode considerar que a sua diarreia está um pouquinho mais acentuada. E aí a gente tem que observar o que pode ser a causa dessa diarreia. Tá bom? Então, esse é o conceito de diarreia. As causas. Gente, são inúmeras as causas de diarreia. Então, o problema é esse. Quando o indivíduo está com diarreia, não dá para a gente saber só porque ele está com diarreia o que pode ser. Dá para a gente supor. Mas aprendam. Quem vai fazer medicina, odonto, quem vai fazer nutrição, quem vai fazer fisioterapia, quem vai fazer qualquer curso da área da saúde. Você pode supor qual doença é a partir de um sintoma. Você pode fazer uma triagem, pode criar uma hipótese, mas você só pode dar o diagnóstico se você solicitar um exame específico, pode ser radiológico, pode ser exame de sangue, né? E aí, a partir desse exame, do exame físico, você dá o diagnóstico. Só de olhar que a pessoa está com diarreia, não dá para falar assim, é verme. E tem muito médico que faz, né? É verme, dá o vermífugo, manda voltar para casa. Tá errado. Mas não é só médico que faz isso, não. Tá? Então, o paciente chegou no seu consultório de nutricionista com diarreia frequente, você pode avaliar o que ele está comendo, você pode avaliar os exames que o médico deu, mas só a partir dos exames que você pode realizar um diagnóstico. E aí, a diarreia vem para provar isso para a gente, que olha as causas. Hipertireoidismo, remoção cirúrgica de parte do intestino ou do estômago. Então, aqueles pacientes que fazem redução de estômago, cirurgia bariátrica, a grande maioria sofre com diarreia.
principalmente no início, né, no período de adaptação. Secção do nervo vago no tratamento de úlceras. A gente pode falar um pouquinho sobre o nervo vago na aula de reforço, só vocês pedirem. Derivação bypass, né? Essa derivação bypass é um tipo de cirurgia bariátrica. Medicamentos, que são as principais causas, né? O paciente toma principalmente antibiótico, né? Que acaba prejudicando um pouco a microbiota intestinal, ou seja, as bactérias do intestino, aí leva o paciente a diarreia. Aumento de bactérias no intestino, quando a galera que ama tomar leite fermentado, né? Yakult, Chamito, seja lá qual outro leite fermentado for, ao invés de tomar um vidrinho daquele lá de 80 ml, compra aquele de 1 litro e toma ele inteiro, como se não houvesse amanhã. Em algumas casos, isso dá diarreia e muita dor intestinal, inclusive. Vírus, né? Tem um vírus clássico que a gente viu lá em CHS, que é o rotavírus, que é um dos principais fatores de diarreia em criança, principalmente recém-nascido. Tanto é que na rede pública, atualmente, a gente tem vacina contra o rotavírus, para diminuir, né, a quantidade de criança com diarreia que estava evoluindo para óbito. Verminoses, então, lombriga, Schistosoma mansoni, solitária, são verminoses que podem levar o indivíduo a ter diarreia. Certos tipos de alimentos, tá? Vou dar um exemplo. Alimentos muito doces, com muito açúcar ou com muita gordura, podem levar o indivíduo a diarreia. Ou então aqueles alimentos para os quais o intestino apresenta sensibilidade, né? Como a gente viu, doença celíaca. Se o paciente tem sensibilidade ao glúten, ele é celíaco, ele vai ter diarreia, muito provavelmente. Se o paciente tem intolerância à lactose. Agora, eu estou na dúvida. A gente viu intolerância à lactose já? Desculpa, eu estou muito lerda na pandemia. Eu tenho impressão que já, né? Intolerância à lactose e alergia ao leite de vaca também, né? Então, como vocês já viram, então, a intolerância à lactose, se o indivíduo colocar uma lactose lá no intestino, ele vai ter o quê? Diarreia, tá? Então, pode ser para quem já tem alguma intolerância e para quem não tem, né? A pessoa não está acostumada a comer gordura, aí ela vai no domingo, lá na casa da Lady Mila, a galera da Lady Mila faz uma feijoadaça, assim, com bastante bacon, paio, né, torresmo, chama a gente, tá, Leidmila? E aí a gente come loucamente e depois chega em casa à noite, dá uma pequena diarreia. Por quê? Porque, né, o intestino não está acostumado com tanta gordura e a gente foi lá e comeu também, achando que o mundo ia acabar em feijoada, né? Você comeu? Então, você teve diarreia, Leidmila? Conta para mim, mentira, não precisa contar, não. Vocês já devem estar acostumados, né? Essa galera aí deve fazer com frequência. Então, quando a gente está fazendo dieta, por exemplo, aí tá lá a semana inteira peixe, salada. Eu mesmo acabei de encomendar um peixe lá na peixaria de Guanhães para entregar lá em casa. Aí peixe, salada e etc. Aí chega lá na Lady Mila e aí come a feijoada. Diarreia na certa, com certeza. E aí nem é aula de CHS, não. É aula de dietoterapia 2, não, 1 mesmo, ok? E além de certos tipos de alimentos, gente, o estresse também é uma causa. Eu acho interessante a gente ter uma visão muito orgânica da coisa, né? Aí a gente só estuda a doença, a dieta, o medicamento, o sintoma. E um dos principais sistemas do nosso corpo, que é o sistema nervoso, que coloca todo o nosso corpo funcionando, a gente é negligente com ele, né? A gente acha que as nossas emoções não interferem na nossa saúde e elas interferem diretamente. Né? Quantas pessoas não ficaram mais doentes agora na pandemia porque estão vivendo um estresse exagerado? Né? Hoje eu li uma matéria falando que crianças que nasceram um pouco antes da pandemia ou durante a pandemia têm que ter um cuidado maior, porque elas podem ter atraso no desenvolvimento das funções. Eu mesmo conheço um caso clássico de uma pessoa da minha família que nasceu
há 2 anos e meio, e já está com quase 3 anos e não fala até hoje. Reflexo da pandemia. Então, nesse período de pandemia, em algumas situações de medo, né, quando a gente não tinha vacina, de estresse, porque a gente via aquelas reportagens de gente morrendo, de caixões sendo empilhados, de hospitais lotados, de médicos sabendo que eles iam contrair Covid e poderiam morrer. Aí primeiro morria velho, depois morria gordo, depois morria gente com pressão alta, e aí depois começou a morrer todo mundo, independente de ter saúde em dia ou não. Isso gera um pânico. Isso pode desencadear no indivíduo um quadro de diarreia. Conheço também um amigo meu, muito particular, inclusive, que atacou muito essa questão da diarreia nele no período de pandemia. Aí vocês vão falar, nossa, a Márcia só conhece gente doente ou gente doida. É por aí, mais ou menos por aí. Mas é porque toda pessoa que me relata alguma coisa que eu posso usar na minha aula, eu já fico atenta, né? E já vou conversando sobre aquilo, porque é interessante. E aí era muito clássico, assim, de como que o estresse era fundamental para a diarreia nesse paciente, que é meu amigo, que depois ele virou meu paciente. Porque ele ficava em casa, sem sair, sem ver gente, a diarreia dele era crônica, todos os dias. Aí ele começou a comer melhor, ou seja, ele se sentiu cuidado, ele tinha alguém olhando a alimentação dele, ele foi ao médico, começou a fazer terapia, e aí um dia ele saiu para tomar uma cerveja, no outro dia o intestino dele estava bom. Ele ainda teve a coragem de falar que era cerveja que curou o intestino dele. Não é, tá, gente? É a questão da saúde mental. Então, o estresse ele é um desencadeador forte de diarreia. Véspera de prova, véspera do Enem, vai encontrar a família da namorada, do namorado, entendeu? Vai despedir de um amigo que vai embora. É comum, né? Desses casos de diarreia. E aí os sintomas, né? Os sintomas são clássicos e a gente conhece a maioria, né? Primeira coisa, desconforto abdominal. É aquela sensação de que a gente está empazinado, né? Ou enfesado, uma sensação ruim, de uma pressão interna muito grande, que geralmente acontece por causa dos gases, né? Que a gente acumula aí nessa região do abdômen. E diarreia, gente, olha, pode afetar todos os quadrantes abdominais. Então, a gente pode sentir dor aqui, olha essa figura, no baixo ventre, dor aqui na lateral, tanto lateral direita quanto esquerda. A gente pode sentir dor aqui na região do fígado, mas a gente acha que é fígado e é estômago. A gente pode sentir com essa flatulência, esses gases, dor até aqui no meio do peito. E muita gente acha que está infartando. Calma, pode ser infarto, mas pode ser excesso de gases provocado pela diarreia, tá? A cólica, que é essa dor abdominal difusa, que todo mundo sente, diferente da cólica menstrual, né? A cólica menstrual ela é localizada. As meninas que estão aí na sala podem confirmar para mim. Ninguém sente cólica menstrual no meio do peito ou aqui no lado. A gente sente a cólica menstrual aqui no baixo ventre, e aí você sabe direitinho onde está seu útero, que dói, né? E de maneira bem localizada. A cólica da diarreia, não. Ela é difusa. Ela vai se espalhando pelo abdômen, né? Excesso de flatos. Flatos, gente, são os chamados popularmente, me perdoem a palavra, de peidos, né? É o nome técnico-científico de peido, né? Quando você estiver perto do seu namorado ou da sua namorada, aí você pode falar, com licença, vou soltar um flato, né? Ou então você se incomoda com o flato, aí a pessoa fala, não, aí você pode peidar à vontade, né? Você falou e já avisou. Então, quando a gente fala assim, estado de flatulência, vou até digitar aqui no chat. Espera aí. Meu Deus, flatulência. Estado de flatulência é um estado onde a gente tem uma produção grande de gases intestinais, tá? Então, flatos são os gases intestinais. Então, a pessoa pode ter uma diarreia acompanhada de muitos gases. Em algumas situações, a pessoa tem o primeiro
contato com a diarreia depois que ela solta uma flatulência, que ela solta esses gases intestinais. Aí, geralmente, a diarreia vem acompanhando junto, ok? Náuseas também podem ocorrer, não é tão comum, mas pode ocorrer, e vômitos, tá? Outra coisa que pode acontecer na diarreia, aí a gente classifica ela como um estado mais avançado, é presença de pus ou sangue. Então, a pessoa faz cocô, ela evacua, né, ela libera essas fezes, aí no meio das fezes tem aquele pus amarelado, né, parece um catarro amarelado. Desculpa a expressão, só para vocês entenderem, que eu achei que seria nojento colocar as fotos aqui, mas quem quiser pode olhar no Google, entendeu? E aí vocês vão achar lá sangue. Vou até procurar aqui e mandar para vocês, mas vocês olhem aí se tiver estômago. Sangue e pus nas fezes, ok? Aí vocês procurem lá, né? É bem nojento. Ah, não vou mandar, não, que vocês vão almoçar daqui a pouco. Ou eu mando? O que vocês acham? Alguém me fala aí, manda ou não manda? Pode mandar, Márcia. Ai, Fica à Senhor, vontade. tem certeza? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar direto aí no Google. O estômago já tá fraco mesmo. Aí acaba de enfraquecer o resto, né? Não tô... vou copiar o link. Cadê? Achei copiar. Aí o povo da cadeia me ligando. Vou mandar, mas assim, né? Só que tem estômago bom que vai... Ai, que nojo. Vai ver. Aí depois a pessoa não tem estômago bom, vai ver, vai vomitar, não me xinga, não. Já estou avisando. Então, quando a gente encontra sangue e pus nas fezes, provavelmente é uma situação, uma condição prévia mais grave. E muito provavelmente é alguma inflamação no intestino grosso, que pode ser desde um excesso de vermes até uma inflamação mais séria, né? Como uma doença de Crohn, uma colite, né? Que é uma inflamação do cólon. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior. Ou uma diverticulite, que a gente vai aprender o que é também, né? Forma bolsinhas de pus dentro do intestino grosso, ok? Aí, essa diarreia, que sai sangue e pus, a gente dá o nome de desinteria. É comum também sangue e pus naquelas infecções intestinais mais severas, como a gente viu lá no primeiro ano, que acontece quando a gente tem Shigella, quando a gente é infectado por Shigella, ou desenvolve a Shigellose. Não sei se vocês lembram que eu falei, né, que Shigella é um dos micro-organismos mais virulentos, né, mais hardcore, assim, mais agressivos para o intestino. Tanto é que a gente pode consumir um pequeno número de células de Shigella, que chegando uma ou duas no intestino, elas fazem estrago no intestino do indivíduo. Outra bactéria, né, que também é bem agressiva para o intestino é a salmonela. E a gente viu até aquele vídeo, né, do fotógrafo que comeu salmonela no frango e aí depois começou a ter náuseas, vômito e diarreia, né, e teve um quadro bem grave, porque a bactéria estava lá destruindo o intestino dele, gerando que quadro clínico? A diarreia que a gente está estudando aqui hoje, tá bom? É bem nojento, né, dona Catarina e dona Lorena? Eu avisei, tá? Aí a classificação. A gente ainda classifica diarreia, né? Merda pouca é bobagem. Então, vamos lá. Diarreia osmótica, né? Quando a gente come alguma coisa, tem muito açúcar, que tem muito soluto, né? E aí vai para o intestino, e aí essa substância acaba atraindo água, né, dos vasos sanguíneos para a região intestinal. E aí aquela diarreia líquida, né? Diarreia secretória, né? Aumento da secreção dos fluidos isotônicos da mucosa intestinal. É muito comum em paciente que está com infecção intestinal, causada por bactéria ou por vírus. Diarreia exudativa, né? Quando a gente tem áreas muito inflamadas do intestino, levando a diarreia. E é por isso que a gente tem na diarreia pus,
soro, muco, né? Muito conteúdo da parede intestinal que está inflamado, está ferido, vai gerando uma diarreia e todo aquele sangue, pus, muco, tudo sai junto com as fezes. E diarreia motora acontece quando a gente resseca uma parte do intestino. Ressecar é o quê? Ressecar no sentido de secar, de tirar água, não. Ressecar ou ressecção é corte. Então, quando eu falo assim, ressecção intestinal, é porque eu cortei uma parte do intestino. Vou mandar uma figura também para vocês olharem aí, se vocês tiverem interesse. Ressecção de tumor. Quem assiste Grey's Anatomy já deve ter ouvido essa palavra. Quando a gente faz um corte, a retirada do tumor, né? Ressecção intestinal, quando a gente corta uma parte do intestino. Ok? Deixa eu pegar uma fotinha bem... vou pegar uma fotinha bem leve. Nossa, acabou de abrir aqui uma foto do Bolsonaro, misericórdia. Vou colocar lá, que isso deve ser até, como é que fala? Crime, compartilhar a foto do presidente. Vamos colocar aqui. Quem quiser dar uma olhadinha aí. Cortou um pedaço do intestino. Então, quando a gente corta um pedaço do intestino, principalmente o intestino delgado, o restante que fica não consegue digerir muito bem os nutrientes, né? Aí é comum a gente ter o quê? As diarreias. Beleza? Mas não precisa decorar isso não, gente. Só para... Se alguém fizer nutrição ou medicina, né, ou biologia, for se especializar em patologia, vai ver isso tudo de novo. Aqui a gente tem um quadro clássico, né, de presença de solutos ou micro-organismos. E aí o que vai acontecer, principalmente soluto? Vai estimular que essas microvilosidades, elas vão liberar o quê? Água. Né? E aí a gente vai ter o que a gente chama de diarreia osmótica. Agora, a periodicidade, né? Tem 2 tipos de diarreia, a aguda e a crônica. A aguda, em linhas gerais, é quando ela surge de forma repentina. Então, assim, eu estou aqui de boa, pá, estou sentindo nada. Aí, assim, de repente, lá para 2 horas da tarde, eu começo a ter uma diarreia. Do nada, não estava sentindo nada, não estou doente, não estou com Covid, não estou com nenhuma outra virose, não comi nada de errado, e aí eu começo a sentir essa diarreia. E geralmente a diarreia aguda, ela vai e volta rapidamente, né? Então, assim, dura 2, 3 dias, acabou. E ela é muito causada por micro-organismos ou por alguma substância que a gente vai ingerir, tá? Tem alguns casos de isquemia no intestino? Tem. Tem alguns casos de problema com evacuação? Tem. Tem alguns casos de inflamação pélvica? Tem. Mas a maioria das vezes é algo que a gente comeu e a gente não se deu conta, ou alguma inflamação ou infecção intestinal causada por micro-organismos. Tá bom? Pode ser vírus, bactéria, parasita, qualquer coisa, né? Parasita não é micro-organismo, mas enfim, vocês entenderam. Bom, então essa é a diarreia aguda. Agora, a diarreia crônica é aquela diarreia que o paciente tem ela de forma crônica. Ele tem ela de tempos em tempos. Esse caso aí desse meu amigo, né, que eu falei, ele tem diarreia pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Tinha, né? Agora parece que está um pouco melhor, né? Então, de 2 a 3 vezes por semana, ele tem diarreia. Isso nesses 8 anos que eu o conheço. Então, isso é crônico, isso é grave, né? Isso denota o quê? O que isso mostra? Que tem algum problema no intestino dele. No mínimo, porque ninguém tem diarreia 3 vezes por semana. Vocês têm? Alguém fala aí para mim. Quem tem diarreia de 2 a 3 vezes por semana, ou 1 vez por semana, toda semana? Tem não. Você tem? Yasmin, o que está acontecendo com esse intestino seu? Tem que ver, né? Por quê? Porque pode ser uma alergia alimentar, pode ser uma inflamação intestinal, pode ser o que eu acho que é estresse, né? Aí nós temos que cuidar o quê? Dessa cabecinha,
né? Cabecinha não diminuindo a sua cabeça, mas sendo gentil, né? Cuidar das emoções, que é muito difícil, né? Viver na cidade do interior em período de pandemia, principalmente, né? Então, o povo da cadeia não para de ligar. Então, a diarreia crônica, geralmente as causas delas são inflamações intestinais, pode ser um tipo de câncer intestinal, alguma alteração do sistema imune, como pode ser doença autoimune ou AIDS, tá? E alergias alimentares. Então, para essa diarreia ocorrer de forma frequente, a gente tem que investigar o que está acontecendo no intestino desse paciente. Agora, assim, Yasmin, não precisa cagar mole aí agora, cair da cadeira e levantar correndo para ir no hospital, chegar lá, fazer igual um amigo meu. Ah, eu tô com câncer no intestino, que a Márcia falou que eu tenho diarreia, eu tô com câncer. Não, calma, respira. No seu caso, deve ser só estresse. Eu tenho certeza que você fica aí preocupada de passar de ano, que vai passar em medicina, que não sei o quê, que não sei o que é lá, e aí fica estressada. Aí o tratamento é outro, né? É respirar, procurar uma escuta orientada e cuidar da saúde mental, né, gente? Da saúde emocional. Porque a gente não cuida da saúde emocional. A gente escova dente, a gente toma banho, a gente vai ao médico, mas a nossa saúde emocional, a gente tá nem aí. Taca-lhe pau. Ó, tô nem aí, que se dane. Tem gente que nem sabe que a gente tem saúde emocional, né? E aí as diarreias vêm, a prisão de ventre vem, entre outras coisas. Tá bom? Já passou? Então tem que ir lá no médico ver se essa intolerância passou, Yasmin. Porque pode ser os dois, tá? Que bom que a maioria não tem. Então, quando a gente tem uma diarreia que dá e passa rapidamente, começou, daí 2, 3 dias passou, é uma diarreia aguda, tá? E provavelmente é alguma coisa que dá e passa também. Uma comida que você comeu estragada, uma bactéria, um vírus, né? Um excesso de açúcar, uma medicação, um laxante que você tomou sem saber, né? E eu queria contar uma história aqui, mas eu acho ela meio pesada. Não sei se eu conto. Vou contar, mas não vou falar o nome. É porque eu li laxante aqui, eu lembrei de uma amiga minha, ela deve ter uns 80 anos de idade, mas ela é minha amiga. E ela era enfermeira, que agora está aposentada, tem muitos anos que ela está aposentada. Então, assim, como ela é bem idosa, ela trabalhou em hospital nos anos 80, naquela época que a AIDS explodiu. Inclusive, tem um documentário muito bom na Netflix, mas eu recomendo que vocês perguntem aos pais de vocês se vocês podem assistir, né, antes de assistir, que chama, eu acho que é isso, Carta para Além dos Muros. Quem estiver estudando AIDS aí na biologia ou em alguma outra disciplina, já vai fazer algum trabalho, esse documentário é muito importante, porque ele fala da evolução da AIDS nos anos 80. E aí, essa amiga minha, que tem, sempre casada, tem 80 anos, mas eu também estou quase lá. Ela era enfermeira e trabalhava muito com paciente soropositivo em Vitória. E aí, assim, estava aquele medo, né? As pessoas achavam que a gente contraía AIDS pelo ar, uma doideira, igual agora na Covid. E era uma doença misteriosa, todo mundo morrendo. Aí, assim, um dia ela chegou em casa com muito enjoo. Falei assim, gente, eu tô com muito enjoo, eu não tô aguentando, vou tomar um Dramin. Aí enfiou a mão na bolsa dela, abriu um Dramin, tomou. Aí, assim, no outro dia, ela acordou com diarreia. Aí acordou com diarreia. Meu Deus, que diarreia é essa? Enjoo, diarreia. Aí ela foi, tomou outro Dramin, que ela continuava com enjoo. Aí a diarreia dela foi só piorando. E ela ficou uns 5 dias com diarreia. Aí eu comecei a evacuar sangue, pus, e ela tomando o Dramin. Aí ela já surtou. Ah, eu peguei AIDS, eu não usei a máscara, eu peguei AIDS. Ela ligou chorando, despediu da família dela, entendeu? Ligou para o ex-marido dela e pediu perdão por tudo. Eu te xinguei, você bebia, mas perdão, eu vou morrer, cuida das minhas filhas, das nossas filhas. E assim, ela fumava, né? Ela falou, meu Deus, eu vou parar de fumar, que eu vou morrer mais rápido ainda. Arrumou um desespero, até que um dia a filha dela abriu a bolsa e jogou, era criança, né? Jogou os comprimidos tudo no chão.
Aí ela foi ver, ela estava tomando, não era Dramin, ela estava tomando Lactopurga, que é para dar, né, laxante. E ela tomando Lactopurga 5 dias, noite e dia e noite, ela chega a estar com AIDS. Até exame ela fez. Ou seja, a Márcia só conhece gente o quê? Doida. Continuando, então, aguda da impasse, diarreia crônica, essa diarreia que ela ocorre de tempos em tempos, ela se repete toda semana, ou todo dia, ou todo mês, ou a cada 15 dias, tá? Mas geralmente, quando ela se repete, é alguma intolerância alimentar, ou algum problema mais sério no intestino, ou algum problema emocional muito sério também. Muito sério que eu digo que requer cuidados, né? Não precisa desesperar aí que tem diarreia crônica, não. Mas tem que requer cuidado, sem cuidar, que senão o intestino vai ficar muito ferido. Tadinha, né? Mas essa é a coisa que quando ela me contou, era clássico de acontecer comigo. Eu falei, não aconteceu comigo porque eu não ando com lactopurga na bolsa. Porque eu tô tomando um comprimido que ele é para equilibrar transtorno de humor, né? Vulgo medicamento para ansiedade, para diminuir a ansiedade e não deixar a gente entrar em depressão. Chama citalopram, e ele é bem pequenininho. E semana passada eu passei 3 dias tomando ele, achando que era ele, não era diurético, e toda hora eu ia ao banheiro igual grávida, e no mal-estar, e passando mal, e triste, e tendo crise de ansiedade, crise de choro. Já estava quase ligando para a psiquiatra e falando assim, nossa, esse remédio não está funcionando. Aí quando eu fui ver, era diurético. Eu estava tomando, aí eu indo ao banheiro igual grávida e tendo crise de ansiedade, ou seja, a pessoa não é normal, né? Enfim, continuando, qual que é a importância epidemiológica e social da diarreia? Por que a gente fala de diarreia se parece que diarreia é uma coisa boba? Não é uma coisa boba. Tá? Primeiro, que diarreia é um sintoma, um quadro clínico muito grave que ele pode levar a pessoa a desidratação. Então, assim, talvez em adultos não seja tão perigoso, mas criança, adolescente como vocês e em idosos, a diarreia pode matar. Principalmente a diarreia crônica, tá, Yasmin? Agora eu vou botar medo. Mas, e aí, além de colocar em risco crianças e idosos, ou crianças, adolescentes e idosos, a diarreia, gente, leva a um gasto de saúde no Brasil exorbitante. Porque todos os dias, vocês podem ir lá no hospital e averiguar, todos os dias chega criança ou idoso, mas principalmente criança, com diarreia nos serviços de saúde. Aquelas filas de posto que você chega, a mãe está com a criança no braço e o menino chorando, aí na hora que ela chega para o médico, ele está chorando muito, muita dor no abdômen e diarreia. Infelizmente, em países onde o saneamento básico e as condições de higiene básicas não existem de forma apropriada, como no Brasil, a gente, ao invés de ter crianças com doenças, por exemplo, somente doenças respiratórias, enchendo as filas de hospital, a gente tem um monte de criança com doença respiratória e com diarreia, né? Porque a gente tem um percentual aí elevadíssimo de residências no Brasil que não tem saneamento básico. Esse é um assunto para geografia, sociologia? Depois vocês vejam com os professores de vocês. Mas é importante a gente falar disso aqui para a gente entender por que a gente está falando de diarreia. Né? Então, no Brasil, o gasto de saúde é muito elevado para tratar crianças e adultos e idosos com diarreia. A gente tem perda de dia de trabalho, seja porque o adulto está com diarreia ou o filho do adulto, da mãe, geralmente, que é a chefe de família, está com diarreia e ela precisa se ausentar para levar a criança ao médico. Né? E no caso da diarreia crônica, a gente tem um prejuízo físico muito grande, porque como é crônico, a gente tem perda de minerais, de sais minerais, de vitaminas, né? Todas as fezes. Então, quanto mais diarreia o indivíduo tem, mais desnutrido ele tende a ser. E leia-se, desnutrida é diferente de magro. Porque eu posso estar obesa e estar desnutrida. Né? Como outro dia eu fiz o exame e estava com deficiência de vitamina D. Entenderam? Vocês devem ver isso com a Fernanda também, se é que já não viram.
Então, assim, a diarreia pode levar a uma desnutrição, anemia, mal-estar constante, porque é horrível a pessoa ter diarreia frequentemente. Retraimento social, que a pessoa começa a limitar. Não, eu não vou na casa de fulano, não, porque lá só tem um banheiro e eu tô com o jeito que eu vou ter diarreia, eu não vou evacuar lá na casa dos outros. Para a criança que está na escola, né, que às vezes evacua no short, dentro de sala, na frente dos colegas, né? Então pode levar a depressão, né, desenvolvimento escolar ou no trabalho abaixo do esperado. Então, assim, apesar de ser um quadro clínico comum e muito bobo para muitas pessoas, muito corriqueiro, tem um impacto social muito grande. E, infelizmente, a gente não consegue reduzir, né? Porque hoje em dia a gente está discutindo questões lá da época da pedra no Brasil, a gente está se preocupando com coisas que não devia se preocupar, mas cuidar de um programa nacional de imunização, de saúde pública, de saneamento, meio ambiente, ninguém cuida. Então, infelizmente, o impacto epidemiológico social é muito grande, especialmente num país que está voltando aí a figurar entre os países do mapa da fome. O tratamento, né? Esse conteúdo vocês deixaram para a sociologia. Então, assim, a primeira coisa que a gente não deve fazer, tá? Quem tem diarreia crônica aí, é não tomar medicação para acabar com a diarreia. A pessoa às vezes fica com diarreia, ela vai e toma Imosec. Ah, não, eu quero parar a diarreia. E não deve. Por quê? A diarreia é um sintoma. Se eu estou com diarreia, tem algo errado. Eu tenho que eliminar a causa do sintoma e não o sintoma. Né? Ô, Márcia, Oi. você falou do Imosec, eu lembrei aqui. A minha avó, ela é traumatizada com esse negócio de dar diarreia no meio da estrada, né? Quando tá viajando. Sim. Aí, ao invés de, tipo assim, tomar Dramin igual a gente geralmente toma, pra dormir e não acontecer nada, Ela toma ela vai Imosec. e toma Mosec. Ela toma, tipo assim, numa viagem de 3 horas, ela deve tomar uns 4 comprimidos de Meu Mosec. Deus do céu. Não pode, não, gente. É Mas desesperador. eu sei, mas é porque é psicossomático, né? Ela fica com medo e tal. Eu também teria medo. Eu nunca tive. Eu vou contar outro caso também, mas é rapidinho, eu juro. E eu acho que vocês não vão conhecer as pessoas. Tomara eu que vocês não conhecem. Se conhecerem, eu vou apagar essa gravação, fingir que eu nunca vi vocês na minha vida. Uma vez eu fiz uma viagem, mas eu não era professora do IF, não. Eu era professora de um outro lugar que não interessa qual. E aí a gente foi fazer uma visita técnica em Viçosa, porque o povo queria conhecer essas coisas, superior, refeitório, não sei o quê, blá, 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 blá. Enfim. Aí eu fui também, porque eu sou de Viçosa, né? Eu conseguia visita e tal, né? Aí, no meio da estrada, um aluno grita, professores, tinha eu e meus 2 professores, para o ônibus, pelo amor de Deus, e não sei o que. Né? Aí, quando a gente foi ver o que era, alguém tinha tido uma diarreia violentíssima no banheiro do ônibus. Mas foi tão forte que assim, entupiu o vaso, caiu para o chão, respingou na pia, um trem assim. Deus toma conta, fora do normal. E assim, os meninos que estavam perto do banheiro não estavam conseguindo viajar. Porque, assim, na hora que foram tentar dar descarga, o trem transbordou, estava escorrendo pelo corredor do ônibus. Aí, assim, a gente parou, o motorista teve que lavar o banheiro inteiro, desentupir o vaso. Assim, até isso era uma história normal. Eram 2 meninos que estavam exatamente ao lado do banheiro. E eles ficavam com muita raiva, que estava todo mundo achando que era eles que tinham tido a diarreia no ônibus. E depois, uma aluna chegou perto de mim e falou: Márcia, não te conto nada. Quem teve a diarreia foi a fulaninha, que é o nome da professora. Eu finge que ela chama Chiquinha. Foi a Chiquinha, que era uma das professoras que estava lá no ônibus.
A pessoa tinha 1,20 m, eu falei, gente, como que saiu tudo ali de dentro? Você vê que a diarreia foi grave mesmo, né? Deve ter ido até uma parte do intestino junto, misericórdia. Então, assim, eu também não gostaria de ter, Yasmin, uma diarreia no meio de uma viagem, mas fala com a sua avó que tomar Imosec faz muito mal. Fala com ela que quando toma muito, aí sim que dá diarreia, que dá um revertério, dá uma diarreia pior ainda. Pede ela para tomar, sabe o que é bom? Suco de caju. Ou então, assim, comer tomate verde, comer caju, que aí prende o intestino e ela não dá diarreia. É saudável, né? Não vai comprometer o intestino dela. Tá bom? Peraí, deixa eu voltar aqui. Olha o povo morrendo de rir. Pois eu também tenho brigaram com ela, tá? Eu fico com dó, mas é porque é pelo bem dela, né? Mas tem que falar com carinho, falar, avó, isso é, minha professora falou que tomar muito Imosec dá o efeito contrário, dá mais caganeira ainda, só tem que tomar suco de caju, entendeu? Aí, se quiser até inventar para ela acreditar, é uma invenção boa. Nossa, eu estava com diarreia ontem, tomei um copo, parou na hora. Aí fala para sua mãe falar, para seu pai, seus irmãos, seus primos. Aí ela vai convencendo, aí agora só vai, porque é emocional. Ela vai tomar o suco de caju e pensar assim: nossa, não vou ter diarreia, vai ser tranquilo. Tá bom? Então, a primeira coisa é não tomar medicação, não tomar Imosec. Por quê? Porque diarreia pode ser algo que o seu corpo está tentando expulsar também. Uma infecção por micro-organismos, né? Sangue, pus. Então, isso tem que sair. Segunda coisa a ser feita. Estando com diarreia, tomar bastante líquido. Bastante líquido, gente, não é um copo de água, não. É assim, tomar 2, 3 litros de soro por dia, no lugar da água, para repor tudo que o paciente está perdendo na diarreia. Porque aquilo ali não é só cocô, também é água, né? Porque, assim, geralmente as nossas fezes não são moles. Assim, se elas estão saindo moles assim, é porque tem alguma coisa de errado, né? Alimentar-se com alimentos leves, ok? E evitar alimentos estimulantes do trânsito intestinal, como café, refrigerante, leite derivados, doces, comidas gordurosas, tá? Então, assim, comer uma saladinha. Ah, mas tô com diarreia, será que eu posso comer salada de rúcula com couve e alface? Não, que é muita fibra. Então, assim, comer uma saladinha de legume cozido, um arroz, evitar feijão. A gente vai falar sobre isso na aula de reforço. Né? Evitar feijão, evitar alimentos que possam causar maior fluxo de diarreia, tá? E aí, os alimentos que são estimulantes do intestino. Café é estimulante. Tanto que tem gente que toma café, acaba de tomar um cafezinho, dá vontade de ir ao banheiro. Não sei se vocês conhecem gente assim. Eu conheço, que vocês já viram que só conhece gente doida, né? E adoro os doidos. Refrigerante é estimulante, porque tem muito açúcar. Leite e derivados. Doces de um modo geral e principalmente comida gordurosa. Agora vamos falar da prisão de ventre, ou obstipação, ou intestino preso. Então, assim, a obstipação ela é conhecida como constipação intestinal, obstipação intestinal, mas popularmente a gente conhece ela como intestino preso e prisão de ventre, tá? Ou dificuldade ao banheiro. Ou então tem gente que ainda fala assim no interior: nossa, fulano de tal, a Chiquinha tá ressecada. A Chiquinha saiu lá da diarreia no ônibus e agora a Chiquinha tá ressecada. Né? Não está conseguindo evacuar. As fezes estão duras, né? E quem já teve prisão de ventre sabe, a sensação é de ressecamento mesmo, desconforto e muita dor. E aí, qual que é o conceito, né? Dificuldade constante ou eventual, né? Ou seja, sempre ou de vez em quando, de eliminar as fezes, de evacuar. Né? Levando ao desconforto e outros transtornos ao paciente. Assim, a pessoa fica com muito desconforto abdominal, mas às vezes aumenta a produção de gases,
tem situações que a pessoa começa a sofrer do que a gente chama de fissura anal. Tem pergunta, alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Não sei na cidade de vocês, mas aqui tem aquelas excursões Aparecida que o povo faz feijão tropeiro para comer na estrada. Gente, pelo amor de Deus, assim, tem dó, né? Vocês já fizeram CHS, né? Mas o feijão tropeiro, Leohane, ele é uma salvação. Se ele não estiver contaminado, o povo bota tanta farinha para render que ao invés de diarreia vai dar prisão de ventre, né? Agora, se ele estiver contaminado, metade vai dar prisão de ventre, outra metade vai dar diarreia. Deixa eu achar aqui para vocês uma das outras situações que podem ocorrer. Também não coloquei porque eu fiquei com medo de colocar e vocês, né, ter algum problema com vômitos e afins. Vou colocar um esqueminha. Aí vocês vão procurar lá e vão ver se vocês acham mais. Nossa, tem um feio aqui. Esse é bom de colocar. Que é a fissura anal. Então, quando vocês têm prisão de ventre, ele costuma fazer tanta força para evacuar que aí rompe o tecido do ânus. Tem muita coisa gordurosa, né? Paio, bacon, calabresa, torresmo. Nossa, eu fico imaginando a pessoa com diarreia. Quem que falou comigo esses dias? É. Não vou falar quem é, nem não. Um amigo meu, ele toca numa banda. Aí ele canta e dizer que foi dar um agudo assim. Ele tinha bebido muito, aí ele foi e cagou na calça, no meio do show. Ri demais, né? Mas fazer o quê? É a vida. Aí tem uma foto de fissura anal, que é um dos transtornos que pode acontecer com a pessoa que tem prisão de ventre, né? Então, assim, a obstipação é um sintoma, né? Clássico, como diarreia, e não uma doença específica, e pode indicar que tem alguma alteração no intestino que está impedindo esse indivíduo de evacuar, né? Aí as causas da prisão de ventre. Geralmente, ela não é causada por um distúrbio de ordem física ou anatômica, né? Geralmente, assim, a causa mais comum é o que a gente chama de dificuldade de propulsão fecal, né? No seu caminho em direção reta ao canal anal. O que é isso? Resumindo, vocês já ouviram falar lá em anatomia e fisiologia, em nutrição e metabolismo, espero que tenha ouvido falar em movimentos peristálticos? Vocês sabem o que são movimentos peristálticos? Respondam aí para mim. São os movimentos que o estômago ou o intestino não tem certeza fazem? Isso. Esses são os movimentos que todo o sistema digestório faz. Vou até mandar uma foto aqui, devia ter colocado, mas vamos reparar isso agora. Então, olha só, já procurem aí essa foto. Quando entra um alimento na nossa boca, até esse alimento chegar lá no intestino grosso, na forma de fezes, esse movimento dele descendo, passando pelo esôfago, pelo estômago, pelo intestino, é chamado de movimento peristáltico. Aí o que acontece? Geralmente a obstipação, a prisão de ventre acontece quando esse movimento das fezes lá dentro do intestino grosso está com dificuldade. As fezes não conseguem caminhar. E aí elas tendem a ficar paradas no intestino grosso, né? Aí o que acontece? Quando elas ficam paradas no intestino grosso, elas vão retendo água. Aliás, perdão, errei. Estou viajando. Elas não retêm água. Elas perdem a água das fezes para o próprio corpo. O seu corpo retém água. Assim como ela fica paradinha ali, o seu intestino pensa assim: as fezes da Catarina estão aqui, de bobeira. Ela não está comendo fruta,
sem fibra, né? Ela está com dificuldade de realizar esses movimentos peristálticos. Eu não vou deixar ela parada aqui, não. Eu vou pegar essa água toda dela para mim. O seu intestino é egoísta, pilantra, de todo mundo. Aí ele vai lá e suga a água dessas fezes, e as fezes ficam secas, igual um cocôzinho de cachorro quando ele fica no jardim vários dias, que ele vai ressecando, perdendo água, daqui a pouco vai parecendo uma pedra. Então, o que acontece? Elas ficam paradas e aí depois a gente não consegue eliminar aquelas fezes com facilidade. Porque ao invés de elas estarem pastosas, macias, para sair pelo ânus, elas ficam ressecadas, ok? E aí se dá o que a gente chama de prisão de ventre. Então, assim, geralmente a prisão de ventre é causada por um fator alimentar, tá? Mas tem outras coisas também. E qual o fator alimentar? Falta de fibra. Aí a gente vai ver isso na aula de reforço. Mas tem outros fatores também que vão causar a prisão de ventre, tá? Que é sedentarismo ou falta de exercício. Ansiedade causa prisão de ventre. Depressão causa prisão de ventre. Aquele mau hábito que a gente tem de estar com vontade de ir ao banheiro, prender e não ir ao banheiro, pode causar um intestino preguiçoso e da prisão de ventre, tá? Ou então, quando a pessoa toma alguma medicação que leva a essa prisão de ventre. Quer ver uma medicação clássica, que é assim, dá prisão de ventre? Sulfato ferroso. Tem indivíduos que tomam sulfato ferroso e dá diarreia. Eu assim, já vi relatos. Agora, tem indivíduos que tomam sulfato ferroso e dá prisão de ventre, a maioria deles. Outra situação clássica que dá prisão de ventre. Tem gente que está no período menstrual e tem diarreia. Eu sou uma delas. Então, assim, quando que eu sei que eu vou menstruar? Quando eu tenho diarreia. Se eu tenho diarreia, não comi nada, não tomei nada, estou bem, eu já sei que eu vou menstruar. É clássico, é todo mês, é diarreia e dor de cabeça. Mas tem muitos indivíduos que, quando estão no seu período menstrual, antes um pouco, tem prisão de ventre. Tá? Muito pela ansiedade, pela retenção de líquido, né? Retém muito líquido, incha muito, aí suga tudo das fezes e acaba tendo prisão de ventre. Depois vocês me contam aí. Como que eu tô igual blogueira, né? Depois vocês arrasta para cima e me conta aí como é que é o período menstrual de vocês. Vocês têm diarreia ou tem prisão de ventre? Vocês são abençoadas e não tem nada. Então, assim, Que geralmente. esteja, Oi, pode falar. que eu esteja lembrando, não tem nada. Ela vem na hora que ela vem, entende e de surpresa. Mas nessa fase, nessa idade de vocês, o ciclo menstrual ele é muito alterado. Isso é normal, desde que não cause um prejuízo. Agora, Mas nessa fase minha, né, 42 anos, é muito doido, né? Porque a gente começa a regular as coisas. Né? Vai aproximando do fim do ciclo, aí você vai regulando para deixar tudo em ordem. Mas tem gente que tem um sintoma ou outro e tem gente que não tem nada. Falando em 42 anos, queria agradecer a todo mundo que me deu um salve lá no vídeo de 70 anos do IFMG. Eu nunca imaginei na minha vida que aquele vídeo que eu fiz, igual meu nariz, ia ter tanta repercussão. E nem sabia que vocês ficavam vendo o Instagram do IFMG, eu mesmo eu vejo de vez em quando, eu só vejo os e-mails. Mas que legal. Eu até indiquei alguns alunos da nutrição dessa turma para poder gravar o vídeo lá. Não sei se entraram em contato com vocês. Mas assim, talvez entrem, sei lá, não sei. Enfim, continuando aqui, né? Eu lembrei dos 42 anos que teve um amigo meu que falou assim que na hora que eu falei minha idade, eu engasguei, que eu estava com vergonha. Olha que absurdo. Eu engasguei, nada, socorro. Você gravou, Catarina? Ai, que legal. Depois, gente, todo mundo lá prestigiando o vídeo da Catarina. Manda lá no grupo dos líderes, tá, Catarina? Vamos continuar. E os sintomas da prisão de ventre? Quando que eu posso dizer que é prisão de ventre? Geralmente a gente queixa de fezes endurecidas. Eu assim, não consigo evacuar, estou com muita dificuldade, as fezes estão muito duras, né?
A pessoa pode estar com prisão de ventre quando ela evacua 3 vezes ou menos por semana. Uai, Márcia, mas quantas vezes por semana a gente tem que evacuar? O saudável seria evacuar 1 vez por dia, todos os dias. Tá? Quem tem o intestino bem regulado sabe, né, que funciona igual um reloginho. Tem gente que acorda, já vai evacuar, tem gente que antes de dormir evacua, aí toma um banho, né, gente? Pelo amor de Deus, para limpar direito. Tem gente que evacua 2 vezes por dia, mas é tranquilo, o organismo dele está acostumado. Mas, assim, pelo menos a cada 24 horas a gente tem que eliminar aquilo que a gente comeu, né? Quem evacua 1 vez por semana, pensa bem, está juntando a comida de 1 semana no intestino, né? Não dá. E outro sintoma também de prisão de ventre é que quando a pessoa vai ao banheiro, mas assim, ela não evacua total, ela sente o reto ainda cheio de fezes. Ela não consegue evacuar plenamente. Então, ela está com um quadro de prisão de ventre. Ok? Agora, o tratamento. A gente tem um tratamento clínico, né? Que é o que? Aumentar a ingesta de fibra vegetal, tá? Principalmente prescrita por um nutricionista. Então, a gente tem que ingerir aí de 20 a 30 gramas de fibra por dia. E aí a gente ingere isso na forma de farelo, mucilagem, semente. E junto com o aumento de fibra, tem que aumentar a ingestão de água. Não adianta comer aveia, linhaça, chia, farelo de trigo e não beber água. Vai aumentar mais ainda a prisão de ventre. Então, assim, quem tem prisão de ventre tem que comer mais fibra e beber muita água. Assim, para essa água juntar com as fibras, formar tipo uma gelatina nas fezes e as fezes saírem normalmente. Tá? E aí eu trouxe para vocês um quadrinho que vocês vão estudar. Quem for fazer projeto com a Denise no 3º ano, provavelmente vai fazer algum projeto de cocô, que ela gosta bastante de estudar a parte de intestino. Então, assim, o que os formatos dizem sobre as nossas fezes, né? O tipo 1, bolotas duras como nozes que saem após muito esforço. Parece cocôzinho de cabrito. O intestino está preso, né? Falta fibra e água. Tipo 2, né? Quando ele é alongado e irregular. Uma reunião de caroços. Eu acho melhor a descrição. Mas por que essa... Eu acho que é a escala de Bristol que chama. Deixa eu conferir aqui. Porque quem é especialista em intestino é a Denise. De Bristol, eu acho que é. É isso mesmo. Escala de Bristol. Por que tem essa descrição estranha na escala de Bristol? Eu vou colocar aqui, se alguém quiser procurar. Porque, assim, geralmente coloca numa linguagem que a pessoa entende, né? E aí a gente pode fazer uma... Ah, meu Deus. Espera. Gente, meu HD externo acabou de cair. Eu vou ter que reconectar aqui. Eu acho que parou a transmissão ou voltou? Como que tá aí? Deixa eu ver aqui. Não, para mim tá aparecendo um slide escrito o que os formatos denunciam. Ok. É porque meu HD caiu, eu achei que tinha interrompido. Então, vamos continuar. O tipo 2, alongado e regular, uma reunião de caroços. Então, eles colocam essa fala bem popular, porque qualquer pessoa vai entender, né? Então, assim, pode ser o início de uma constipação. Que tal se tentar para hidratação? Ok? Tipo 3, aí vocês vão olhando aí qual que é o cocô de vocês. Isso é o cocô, tá, gente? Pra vocês entenderem. Se vocês não entenderam. O tipo 3, ele é comprido e chato. Chato não, tadinho. Comprido e cheio de rachaduras no exterior. Praticamente saudável. Só fique de olho se permanecer desse jeito por dias a fio. Assim, já pode ser também um sinal de que, né, tá rachando. O que dá muita rachadura? O solo no deserto. Por quê? Porque tem pouca água. Lembra lá do solo do deserto do cocô rachando. Tipo 4, forma de salsicha ou cobra. Desliza fácil. Ótimo. Tudo está perfeito no interior da barriga. Eu podia dar um trabalho de vocês, né? Para vocês fotografarem o cocô.
e fazer uma análise de acordo com a escala de Bristol? Vocês querem? É um trem fácil, nem vai gastar dinheiro, porque cocô todo mundo faz. Credo, não. É verdade, mãe. Tem que fotografar o cocô e ver como que tá. Ou então vocês podem fazer cocô e avaliar. Mas pensa bem, mas aí vocês podem pegar uma foto da internet, né? Eu podia dar o trabalho assim. Faz um cocô, senta do lado do vaso e faz uma selfie, apontando o dedinho pro cocô, e depois faz a análise do cocô de acordo com a escala de Bristol. E isso é bom, hein? Vou pensar nessa ideia. Então, esse cocô aí, número 4, ele tá perfeito, tudo tá perfeito no interior da barriga. Imagina, sair aquela salsicha, né, no vaso, é isso. Tipo 5, mole e irregular, as bolotinhas mole, é o cocô de cabrito mole, isso é até meio verde. Não são ruins, mas note se a evacuação persistir assim nas próximas ocasiões, que pode ser indício de uma diarreia. Tipo 6, mole com algumas partes líquidas. Se não grudentas, há muita gordura na dieta. Podem ser o prenúncio de uma diarreia. E aí o tipo 7, totalmente líquido. A digestão está bagunçada. Tome bastante líquido para não ter uma desidratação. Ok? Então, assim, numa escala de 1 a 7, como que está o cocô de vocês hoje? Vocês já fizeram cocô hoje, gente? Só a Márcia, né, para relaxar, dar uma aula assim mais tranquila falando de cocô. Mas é legal. Eu tenho certeza que todo mundo, depois que fizer cocô, vai pegar essa foto desse slide, eu vou pegar lá no Google a escala de Bristol, entendeu? Então, Anelisa, faz lá e me conta. Já conta como que está o seu pai também. Que eu já vou chegar para ele e falar assim, Elias, seu cocô tá lá, né? A reunião de caroças. A Anelisa me contou. Pergunta do seu pai também, Yasmin, que eu digo eu passar para ir à academia, eu vou gritar, Douglas, seu cocô tá igual, como é que é? Salsicha? Pois é, então essa escala é boa, a gente usa ela até para fazer pesquisa para ver a alimentação das pessoas. Não, Márcia, agora eu vou ficar pensando no cachorro quente. O problema é esse, né? Gente, Nossa, Márcia, credo. Deixa eu ver se voltou aqui, que agora deu Ai, um que chute. nojo. Saiu, não saiu? Peraí. É porque eu tinha desconectado o. Como é que fala? O negocinho. Uai, o que é isso, gente? Peraí, gente. Vou ter que fechar aqui e vou ter que projetar de novo. Deixa eu ver se eu. Deixa eu abrir aqui. É porque caiu meu HD e desconectou. Agora, todo mundo, quando comer cachorro quente, vai lembrar da aula de dietoterapia 1. Na que vê aquela salsicha enorme entrando da panela, fala assim, nossa, isso aí é um cocô legal. Olha, outro trabalho bom, vocês podem fazer representação de cocô com comidas. Fazer essa escala de Bristol. Mas o problema é que vocês não vão comer nunca mais, né? Aí não... Massinha de modelar é melhor, né? Massinha de modelar é legal também. Ai, gente, cadê? Peraí. Eu peguei só um minutinho. Mas esse massinha de modelar, o que o povo vai falar comigo, Catarina? Vai gastar dinheiro, e aí concordo, vai. E com comida melhor, que vocês vão ficar com nojo, vão ficar me xingando o resto da vida. Quer ver? Deixa eu abrir aqui de novo, rapidamente, só para encerrar. Com os cocôzinhos. Vou pensar num trabalho bacana. Aí vai ter que fazer com alguma coisa que engorda bastante, né? Pra gente nunca mais querer comer. Justamente, o cachorro quente é um, entendeu? Ainda vou falar assim, vocês podem colocar a foto do cachorro quente, a setinha, a salsicha lá, sendo o cocô número 4. Aí você já olha para um, olha para o outro, dá um enjoo. Não vai poder fazer com fruta, nem com verdura, nem com nada saudável. Tá bom? Esse último aí, o número 7, pode fazer com leite condensado. Olha que beleza. E o número 1, que está precisando de água com bombom, com trufa. Aquelas trufas redondinhas, você coloca, é a escala número 1.
Já é ótima ideia. É esse trabalho, tá? Já estou avisando. Então, tá aparecendo aí para todo mundo? Tá, né? Então, olha assim, ó, essa escala de Bristol, que é uma escala para a gente avaliar como que está o nosso intestino. Então, vocês perceberam que, de acordo com o formato, a estrutura do cocô, a gente vai observar que o nosso intestino pode estar ou não comprometido, né? Seja com diarreia ou com prisão de ventre, né? E aí, a gente tem que procurar a causa para a gente eliminar essa causa dessas fezes estranhas, né? E ter uma saúde legal, ter um intestino saudável. Então, assim, qual que é o ideal da gente ter aí? É o tipo 4, que lembra salsicha, ok? Então, olhou no vaso, tá parecendo a salsicha, beleza, meu intestino tá em dia. Olhou no vaso, parece trufa, nossa, tá muito ressecado. Olhou no vaso, tá líquido, parece leite condensado. Gente, preciso ver o que está acontecendo com o meu intestino urgentemente. Tá bom? E nada de tomar Imosec, né? Porque nada de prender o intestino. E aí a gente termina por aqui. Já estou avisando que vou dar uma atividade da escala de Bristol. Vocês vão ter que fazer, tá bom? Para entender como é que está o cocô de vocês. Eu vou escolher se é vocês tirarem uma selfie junto com o cocô de vocês e avaliarem, ou se é vocês fazerem uma escala de Bristol usando alimentos hipercalóricos, vocês não comerem eles nunca mais. Tem aquele de bolinha aí, pode ser com açaí também, né? Aquele açaí todo. Ou então o milho verde, né? A gente pode colocar umas comidas com milho verde no meio, que milho verde sai bem inteiro no cocô. Mas, continuando, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Vou só lembrar vocês que tem um fórum lá para responderem. Até agora eu recebi, em média, 8 respostas em cada turma. Mas, assim, como é fórum, é individual. Então, respondam, por favor. E aguardem atividades sobre diarreia e prisão de ventre. Beleza? Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, pode pedir os líderes para me chamarem. Ou vocês mesmos podem me mandar mensagem no WhatsApp, não tem problema nenhum. Pode acontecer é que eu demore um pouquinho para responder, porque assim, eu não estou em casa, mas eu estou em outra cidade. Mas eu estou aqui com a internet, graças a Deus, tudo certo. E aí, assim que eu tiver rede, né, que às vezes eu saio na rua e o sinal da Oi é muito ruim. Em São João já é ruim, fora de São João, então, misericórdia, né? O sinal da Oi é muito ruim, pode ser que eu não consiga ver de pronto imediato. Mas quando eu voltar, né, dos meus compromissos, principalmente compromissos médicos, aí eu vou e respondo vocês e tento resolver o que for possível, ok? Me desculpem qualquer coisa, obrigada. E olhem o cocô de vocês, tá? E vejam se a saúde intestinal de vocês está em dia. Não vou pedir para ninguém relatar como é o cocô aqui, porque esse seria um constrangimento. Mas quem quiser me falar no privado, pode falar. Beijos. Bom final de semana. Vou abrir rapidinho aqui. Bom final de semana para vocês, tá? Tudo de bom. Beijos. Fiquem bem.